Fala galera, professor Marco Ferrari na área de novo. Agora vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Vamos falar sobre gestão de pessoas, um tópico que ele é bem recorrente nas provas, nas questões. Eu me debrucei aqui por ser um tópico grande, por ser um tópico que realmente tem bastante locais onde a sua banca pode pegar. Eu busquei encontrar dentro dos processos que a gente tem de gestão de pessoas aquilo que a gente tem mais frequência, aquilo que a gente acaba encontrando com mais frequência nas provas, certo? Vamos lá. Primeiro tópico que realmente aparece bastante quando se fala de gestão de pessoas é a evolução do conceito de gestão de pessoas. Você lembra que o primeiro indivíduo que trouxe o entendimento de um homem social ou da importância de se perceber o homem dentro das organizações não como máquina, não como um indivíduo que simplesmente opera dentro de uma linha de produção, foi lá na teoria das relações humanas, mas depois lá na teoria comportamental ou behaviorista que a gente realmente vai ter a evolução e essa presença de entendimento do homem dentro da organização, certo? Então, ela começa lá com o departamento de RH aqui, pessoal. A gente entende bem como departamento de pessoal, aquela percepção bem burocrática. Aqui, praticamente, a gente trabalha com contratações e demissões. Certo? Com essa lógica de contratações e demissões, algo bem racional, algo bem técnico, certo? Aí a gente evolui esse conceito para uma gestão de pessoas, para uma percepção mais subjetiva dessa relação homem-indivíduo, até chegar na gestão estratégica de pessoas, onde a gestão de pessoas está presente em todas as etapas desse processo administrativo, ou seja, existe gestão de pessoas na hora de estabelecer as estratégias, existe gestão de pessoas na hora de colocar esses indivíduos dentro dos recursos, existe obviamente gestão de pessoas quando eu falo lá de motivação, liderança e comunicação e lá no controle quando eu vou avaliar todo esse pessoal, como é que ele está trabalhando, certo? Então aí na gestão estratégica de pessoas significa dizer que realmente os recursos humanos, que realmente as pessoas passaram a ser entendidas na organização como o melhor bem, como o maior bem que a gente tem lá, certo? Quando a gente fala de gestão de pessoas, não raras vezes a gente fala também de gestão de mudanças e conflitos. Isso, para quem é administrador, vai ser abordado num outro vídeo e para quem é assistente, segura a onda que cá vamos. Bom, primeiro ponto de gestão de pessoas são os processos, dentro disso que todas as questões aparecem. Marco, quais são os processos? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Aqui começa o choro, aqui começa o trauma, aqui começa a dificuldade, aqui começa o drama. O drama com 2 M's, desenvolver, recompensar, aplicar, manter, monitorar e agregar, certo? Se você esquecer, lembra que eu, que não tenho talento nenhum para as artes, fiz um desenho aqui de um boneco chorando para você. E aí você vai lembrar lá, na hora da prova, quais são os processos que acontecem na gestão de pessoas. Então, a gestão desse capital humano é dividido em 6 processos, ok? Vamos lá. Primeiro processo que a gente tem o processo de agregar indivíduos. Agregar indivíduos são trazer indivíduos para dentro da organização. Aqui o principal ponto é você diferenciar, tá? Aqui, agregar. Diferenciar o que é recrutamento do que é seleção. Recrutar é comunicar a vacância de um cargo. Recrutar significa dizer, eu preciso informar para as pessoas que eu preciso de um profissional. Eu tenho que informar para as pessoas que eu estou necessitando de um profissional aqui dentro da organização. Atente-se, esse recrutamento pode ser interno, quando eu busco ocupar essa vaga, com profissionais que já estão trabalhando dentro da organização, ou esse recrutamento pode ser externo, quando eu busco no mercado, quando eu busco no ambiente externo esse profissional que irá ocupar um cargo dentro da minha organização a partir de agora. E a seleção é depois do recrutamento, eu dentre os perfis que foram escolhidos, selecionar. Certo? Dentre os candidatos
selecionar. Aqui é busca de candidato, aqui é dentre os candidatos escolher qual deles. Aí, claro, aqui a gente tem as técnicas, a gente tem provas práticas, provas de conhecimentos, provas técnicas e lá por diante. Você atente-se bastante a isso, mas o principal ponto é a sua banca não confundir recrutamento com seleção. A tendência é que ela o faça e aí você tem que se atentar, para quando ela fala de seleção e recrutamento com a mesma coisa, não são a mesma coisa, pertencem ao processo de agregar, mas não são a mesma coisa. Show? Depois de agregado, é importante você colocar essa pessoa, esse indivíduo dentro do cargo. Para isso, você faz duas tarefas, a descrição de cargo e a análise de cargo. Importante, são coisas distintas, tá? Descrição de cargo é definir quais são as tarefas que têm que ser feitas. O que é um cargo, pessoal? Um cargo é um conjunto de tarefas, é um conjunto de elementos, é um conjunto de operações que determinada pessoa vai fazer. Por isso ela chama isso de cargo. Agora, descrever esse cargo, descrição de um cargo, é dizer o que esse cargo tem que fazer. Professor de administração tem que chegar em sala de aula, dar aula sobre o conteúdo que está lá relacionado. Isso é descrição do cargo. Agora, análise do cargo significa dizer qual que é o perfil de profissional que eu estou buscando aqui. Certo? Significa dizer que para que você seja um professor de administração, o primeiro ponto, sem sombra de dúvida, é você entender sobre administração, você ter alguma formação no meio, ou você ter feito algum curso nessa área. Depois, um indivíduo que saiba falar e certo? Perceba a distinção. Descrição é o que faz o indivíduo, análise é qual o melhor perfil que pode se encaixar aqui nessa descrição. Show? Aqui eu também tenho avaliação de desempenho, quando eu falo dessa aplicação. A aplicação de avaliação de desempenho, o principal ponto que você tem que entender é a diferença tipos e quais são os atores dessa avaliação de desempenho, o próprio indivíduo, a autoavaliação, a formatação de uma comissão de avaliação, quando eu tenho um departamento de RH fazendo essa avaliação, quando o supervisor faz o que a gente chama de avaliação direta ou essa avaliação invertida, quando eu faço a avaliação do seu supervisor, tem lá a avaliação 360 graus, quando toda a organização atua aqui, certo? Lá os tipos que você pode enxergar. Show? Principal aqui, ponto entender, eu posso cruzar mais de um tipo, Marco? Claro que posso. Qual que é o mais comum? Autoavaliação somada à avaliação do seu supervisor. Show? Vamos lá. Falando de recompensar, pessoal. Recompensar é incentivar, é motivar o indivíduo a continuar trabalhando, é motivar o indivíduo a continuar alcançando os seus resultados. Importante que essa recompensa pode vir de incentivos financeiros, diretos ou indiretos, direto salário, indiretos benefícios, ou não financeiros, reconhecimentos, prêmios, certo? Esse tipo de elemento. Aqui depois eu falo, pessoal, aqui tem uma discussão sobre salário nominal, diferente do salário real. Pessoal, salário nominal é o seu salário descrito, certo? Na moeda corrente. Salário real é com esse salário qual é o seu poder de compra. A grande jogada não está na definição, mas quando ela cobra da gente, como que isso se dá? Um aumento real de salário, é quando esse salário aumenta mais que a inflação. Você percebe que eu posso ter um aumento nominal de salário. Vamos supor que a inflação aqui, o Brasil gira aí, vamos falar do meio da meta, não ficar discutindo muito sobre inflação. Vamos supor ali um país onde a gente tem uma inflação de 5%, certo? Anualmente significa que os preços se elevam em 5%, certo? Todos os preços se elevam em 5%. Se o meu salário nominal se manter igual, significa que eu perco em capacidade de compra, o meu salário real diminui. Percebe isso? O salário nominal continua o mesmo, mas o salário real diminui. É o mesmo salário, são percepções distintas daquele valor. Porque significa dizer que eu não consigo mais comprar tudo aquilo que eu comprava, porque eu estou 5% mais pobre, uma vez que o mercado aumentou 5%. Agora atente-se aqui, se o salário nominal é aumentado em 5%, eu tenho ganho real de salário? Não, não tenho.
Eu continuo com o mesmo poder de compra que eu tinha anteriormente. Mas, Marcos, o salário aumentou? Sim, mas aumentou de acordo com a inflação. Assim sendo, por mais que o nominal tenha aumentado, ele continua padronizado com a inflação. Não houve aqui aumento real de salário. Show? Valeu, galera. Bom, voltando para cá. Aqui eu tenho também o processo de desenvolver e a pegadinha clássica. Pegadinha clássica em concursos. Diferença entre treinamento e desenvolvimento. Treinamento é um elemento mais técnico, um treinamento para o cargo. Desculpa, não é cargo aqui não. Um treinamento para a tarefa, para desempenhar uma tarefa. Desenvolvimento é um elemento mais conceitual, aqui sim, para um novo cargo, certo? Vamos lá. Vamos supor que dou aula aí para algum curso, dou aula para um curso X, e esse curso X paga para mim um treinamento em técnica vocal, certo? Treinamento em técnica vocal. Imediatamente a tarefa de dar aula vai ser melhorada. Eu vou fazer esse curso no final de semana e logo na segunda-feira eu já aplico essas técnicas no meu próprio cargo. Então, treinamento. Agora, quando eu falo de desenvolvimento, significa dizer o seguinte: esse mesmo curso X, onde eu dou aula, o dono vai lá e me paga um curso de contabilidade pública. Curso de contabilidade pública. No fim de um ano e meio, eu sou formado em contabilidade pública. No fim de um ano e meio, eu me formo em contabilidade pública. Passado esse um ano e meio, eu tenho agora o diploma de contabilidade pública, posso assumir o cargo de professor de contabilidade pública. Desenvolvimento, entendemos? Então, quando eu falo de treinamento, eu estou ligado à administração de recursos humanos. Quando eu falo de desenvolvimento, estou ligado mais à gestão de pessoas. Show? Agora os últimos dois processos, mais tranquilinhos. Processo de manter, aqui a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de clima organizacional, cultura organizacional. Você administrador, a gente vai trabalhar mais pra frente esses conceitos com você. E monitorar nada mais é, pessoal, do que perceber as perspectivas do seu banco de talentos, de como as pessoas estão. Aqui a gente fala muito de um sistema integrado de gestão que a gente chama de SIG. O que é o SIG, pessoal? O que é o SIG, Sistema Integrado de Gestão? SIG nada mais é do que um sistema onde você pode encontrar lá características dos seus funcionários, características da sua idade, sua qualificação. A gente pode colocar lá quais são os cargos que eles já ocuparam, a evolução deles dentro da organização ou em outras organizações. E esse SIG é utilizado, essas informações gerenciais são utilizadas para que depois você possa ir realocando ou, por exemplo, num recrutamento interno, você consultar esse SIG e perceber se você tem lá um bom profissional, um novo profissional ou como isso se dá. Show, galera? Show? É isso, hein? No mais é isso que a gente vê de processos. Dois tópicos que você não pode deixar de ver é essa diferença entre seleção e recrutamento e essa diferença entre treinamento e desenvolvimento. Por serem conceitos que estão ligados ao mesmo processo, é natural que a sua banca tente levar você para o entendimento semelhante ou para o entendimento igual. Não, se relacionam sim, se relacionam, mas são aspectos diferentes. Show, galera? Show? Então vem comigo que a gente vai falar sobre administração de recursos materiais na nossa próxima aula. Um abração e até mais. Tchau, tchau.